da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. No Evangelho de São Lucas, há uma afirmação muito intrigante. Eu queria que você pegasse comigo, Evangelho de São Lucas, capítulo 4. Nós vamos tomar o versículo 5. Lucas 4, 5. Se você repara, nós estamos dentro das tentações de Jesus. Jesus que vai ao deserto, e lá ele é tentado pelo demônio. O demônio foi tão ousado que tentou até mesmo a Jesus. Claro, Jesus não caiu no pecado, pelo contrário, Jesus foi respondendo a cada uma das tentações com a palavra de Deus. Ele foi vencendo, ele foi derrotando as tentações do inimigo com a palavra de Deus. Mas Satanás foi ousado, foi tentando o próprio Jesus. Mas na hora que ele tentou Jesus, ele acabou entregando as cartas e nós ficamos sabendo das suas táticas. Está aí no versículo 5, a segunda tentação, e que é uma afirmação intrigante. Acompanha comigo. O diabo o conduziu mais alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra. Num relance, o diabo lhe mostrou todos os reinos da terra. E lhe disse: eu te darei todo esse poder, com a glória desses reinos. Veja, eu te darei todo esse poder, com a glória desses reinos, porque é a mim que ele foi entregue. E essa expressão que nos intriga, porque é a mim que ele foi entregue, e eu o dou a quem eu quiser. Tu, portanto, se me adorares, tudo isso será teu. É claro que Jesus não ia cair nessa tentação vergonhosa, nessa tentação tão primária. Mas Jesus não respondeu à afirmação dele, não. Porque ele disse: porque é a mim que ele foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Jesus apenas respondeu, está aí no versículo 8, está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e a Ele só prestarás culto. Portanto, Jesus se negou a adorar, mas ele não retrucou nada àquela afirmação. E veja, se fosse mentira, se fosse falso, Jesus retrucaria também aquela afirmação do demônio, porque ele disse: eu te darei todo esse poder com a glória desses reinos, porque é a mim que ele foi entregue, e eu o dou a quem eu quiser, e eu o dou a quem eu quiser. Tu, portanto, se me adorares, tudo isso será teu. Gente, como é que o demônio podia afirmar isso? E por que é que Jesus não retrucou? Se ele não retrucou, quer dizer, era real, era verdade. A gente fica mais intrigado ainda quando a gente vai ver no Evangelho de São João que Jesus chama ao demônio de o príncipe deste mundo. O príncipe desse mundo. São João, na sua carta, vai também chamar ao demônio de o príncipe deste mundo. Como é que ele se tornou o príncipe desse mundo? Como é que isso foi possível? Para nós entendermos isso, nós temos que ir lá ao começo da Bíblia. Vai comigo ao livro do Gênesis. Já na criação, você sabe que Deus criou a nós homens, a sua imagem e semelhança, e criando-nos a sua imagem e semelhança, Ele nos deu o governo desta terra. Gênesis capítulo 1,
versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, que ele submeta. Uma outra tradução boa também seria que ele governe sobre, que ele submeta os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais grandes, toda a terra, que ele governe, que ele submeta toda a terra e todos os animais pequenos que rastejam sobre a terra. 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, criou-os macho e fêmea. Deus os abençoou e disse: sede fecundos e prolíficos, enchei a terra, dominai-a. Deus deu essa terra para o homem dominar sobre essa terra, portanto, para governar, para ser o dirigente, para ser o governante dessa terra. Submetei os peixes do mar, os pássaros do céu e todo animal que rasteja. E continua ainda: eu vos dou toda a erva que produz sua semente. E vai em frente, versículo 30, todo animal da terra, todo pássaro do céu. E no versículo 31, o Senhor diz: Deus viu tudo o que havia feito, eis que era muito bom. Houve uma tarde, houve uma manhã, sexto dia. Deus entregou o governo desse mundo a nós, homens. Diga comigo: Deus entregou o governo deste mundo, desta terra e de tudo o que há nesta terra a nós, homens, a mim como criatura humana e a cada um dos meus irmãos. Deus entregou o governo dessa terra. Essa terra é de Deus, esse mundo é de Deus, foi feito por Ele, foi criado por Ele, lhe pertence, mas Deus entregou a autoridade desse mundo e a responsabilidade desse mundo a nós, homens. Deus é o dono, mas Ele entregou o governo de toda a terra a nós, homens. Ele é o Senhor, nós somos os seus embaixadores. Veja, esse mundo é de Deus, e o que esse início do Gênesis quer mostrar é que Deus criou tudo, sem exceção. Tudo que existe foi criado por Deus. Mas quando Deus cria o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, quando Deus faz o homem inteligente, superior a todos os animais, superior a tudo que existe, quando Deus fez o homem livre, capaz de decisão, Deus também entregou o governo deste mundo a nós, homens. Mas agora é claro, o dono continuava sendo Deus. O dono continuava sendo Deus. O que o Senhor fez foi um arrendamento. Nós que somos da roça, estamos acostumados com arrendos. Alguém tem uma terra, a terra é dele, ele não está usando, ou alguém interessado, a gente faz um arrendo, arrenda para aquela pessoa por tanto tempo e por um tanto de dinheiro. Aqui na nossa região se faz muito arrendo a litro de leite. Então o arrendo fica a tantos litros de leite por mês. A terra é da pessoa, mas aquela pessoa entrega em arrendo para alguém para cultivar, para investir nessa terra, para fazer essa terra produzir, mas a terra continua sendo do proprietário. A terra foi arrendada para alguém, digamos, explorasse aquela terra, para que alguém agora dirigisse, governasse aquela terra e tirasse frutos dali e pagasse a importância do arrendo. E todo arrendo é por um tempo, porque não é compra, não é doação, não é entrega,
é arrendamento. Gente, Deus arrendou essa terra, Deus arrendou este mundo a nós. Diga comigo, Deus arrendou este mundo a nós homens. É um arrendo por um certo tempo, porque esse mundo é de Deus, e por um preço Ele quer ver os frutos. Este mundo é do Senhor, eu sou o arrendatário, nós homens somos os arrendatários. Portanto, se a terra é do Senhor, se esse mundo é do Senhor, nós somos chamados, nós recebemos esta vocação, uma vocação amorosa de governar esse mundo, mas de acordo com a vontade do dono, segundo as determinações do dono. Porque veja, se o Senhor entrega para nós o governo desse mundo que é dele, e a gente, em vez de governar esse mundo, em vez de dirigir esse mundo, em vez de explorar esse mundo, de acordo com a vontade, de acordo com os planos, de acordo com o projeto do nosso Senhor, daquele que é Senhor dessa terra e nosso Senhor, porque nós também fomos feitos por Ele, nós somos propriedade dEle, ninguém existe por si. É uma tolice pensarmos que nós existimos por nós mesmos. Se Deus retirasse a sua ação de sobre nós, nós seríamos aniquilados. Eu não vou agora gastar tempo explicando isso, mas a verdade é esta: se Deus retirasse a sua ação de sobre nós, nós aniquilaríamos. Você sabe que a terra, ela é atraída pelo sol, e é porque ela é atraída pelo sol, que é uma massa muito maior, que ela consegue estar girando nessa velocidade descomunal em redor do Sol. Então a Terra existe, nós existimos e temos tudo isso, inclusive a beleza do Sol do dia de hoje. Mas imagine se o Sol retirasse a sua atração da Terra. Se por algum motivo o Sol retirasse a atração, a terra imediatamente entraria em caos, se perderia nesse universo, porque ela vive dependente do sol. Ela vive dependente do sol. Gente, aí já existe uma figura muito clara, muito plástica, para a gente poder entender. Assim como essa terra depende do sol, depende. Deus criou assim. Nós, criaturas humanas, criados por Deus, dependemos em tudo de Deus, nós somos dele já na nossa criação, e não somente por sermos criados, a nossa vida continua na dependência de Deus. Se Deus retirasse de nós o seu poder criador por um instante, nós como a terra seríamos jogados desse universo, seríamos aniquilados, destruídos. Diga comigo, eu também pertenço ao Senhor. Eu em tudo dependo do Senhor. Mas o Senhor me ama tanto, que me fez um filho dele. Eu não sou dono dessa terra, mas eu sou filho do dono. E o Senhor confiou a mim e aos meus irmãos, a nós criaturas humanas, o governo dessa terra, a direção desse mundo, para nós governarmos essa terra, de acordo com a vontade do nosso Pai, dentro das disposições do nosso Pai. Obrigado, meu Deus, eu sou filho do dono, e recebi em herança o governo dessa terra. Você entendeu? Gente, é uma coisa muito linda, muito linda. Agora veja, alguém que recebe um arrendamento assim, que recebe uma coisa de tanta confiança, porque Deus confiou a nós, homens, o governo dessa terra. Até para você ter mais uma comprovação, o que está aqui no Gênesis é confirmado lá no Salmo 115. Na nossa Bíblia é Salmo 115. Vai comigo lá.
no livro dos Salmos, Salmo 115, essa é a numeração hebraica que a nossa Bíblia segue. As outras Bíblias é Salmo 113, aliás, Salmo 114 nas outras Bíblias. Na nossa Bíblia, Salmo 115, é a numeração hebraica. Versículo 16, Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Não é assim que está na sua Bíblia? Eu vou dizer e você vai repetir: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Gente, o Senhor arrendou essa terra a nós, o Senhor confiou essa terra a nós, o Senhor cedeu o arrendamento dessa terra a nós, para nós governarmos essa terra de acordo com a vontade do nosso Senhor. Ela não é nossa, mas nos foi dada, o Senhor confiou a nós. E veja, até aqui há uma comparação: tanto quanto os céus são os céus do Senhor, tanto a terra Ele a confiou a nós, os filhos de Adão, portanto a nós, homens. Daí você vê, alguém que recebe uma coisa de tanta confiança, o Senhor confiou tanto em nós, que nos entregou o governo dessa terra, e que depois, em vez de dirigir essa terra, de governar essa terra, de acordo com o projeto do nosso Pai, entrega a um outro, aliena, e aí está a palavra alienar, ali está a palavra alienação. Você recebeu o arrendamento, você não pode alienar, você não pode passar para um terceiro, não. Seria traição aquele que lhe entregou. Foi o nosso Pai que entregou a nós o governo desse mundo. Gente, alienar, passar para um outro, ceder para um outro a direção, o governo desse mundo, é um ato de alta traição, porque foi uma questão de amor, uma questão de confiança. O Pai confiou em nós, Ele viu que nós éramos fracos, mas éramos filhos, e todo pai confia no filho, e tem que acabar confiando no filho. Tem que acabar confiando no filho. O nosso Pai confiou em nós e nos entregou o governo dessa terra, nos confiou. A criatura humana não poderia alienar a ninguém, a ninguém, a ninguém, a ninguém, o governo desse mundo, a ninguém. Mas havia alguém de olho nessa terra, e havia alguém de olho nesse mundo, era Satanás. Na hora que ele viu Deus criando os homens, fazendo os homens seus filhos, seus íntimos, seus queridos, ele ficou morrendo de ciúme, porque ele, por uma tolice, por um orgulho, por uma vaidade tola, acabou perdendo tudo. Acabou perdendo inclusive o seu lugar no céu. Acabou perdendo a sua confiança, a confiança que Deus tinha nele, e acabou perdendo. E claro, quem perde assim tolamente, e vê depois o outro ganhando algo muito precioso, o que Deus dava a nós era uma coisa diferente. Nós não somos espíritos, nós somos criaturas humanas, somos inclusive matéria, mas Satanás viu a linda obra de Deus, porque o homem resume em si todas as coisas da matéria e as coisas espirituais. Deus fez uma lindíssima criação que ninguém podia imaginar. Os anjos não podiam imaginar a beleza da criação do homem, não podia, da criatura humana, porque Deus sintetizou na criatura humana o divino e o humano, o espiritual e o material. Deus resumiu, Deus sintetizou na criatura humana tudo aquilo que há na terra e tudo aquilo que há no céu. Satanás ficou morrendo de ciúme, e ficou de olho justamente nesta terra, e ficou de olho nesta humanidade, e buscou um meio para tomar posse disso, para usurpar aquilo que era de Deus, e que Deus estava confiando aos homens. Ele diz: os homens são bobos, são tolos, eles são ingênuos. Eu vou lá, eu vou insinuar a eles coisas
para que eles acabem me entregando isso. Eles são tolos, eles são ingênuos, são crianças, não sabem de nada. E foi o que ele fez. É a continuação do livro de Gênesis, que às vezes a gente lê isso como se fosse história de carochinha, como se fosse historinhas contadas para criança. Não, gente, aqui está a revelação da história da nossa salvação, do que aconteceu com a humanidade. O grande ato de traição, o grande ato de usurpação que o inimigo fez está aqui. Já é capítulo 3, Gênesis 3, está logo ao lado. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. Ele disse à mulher: a mulher é mais delicada, a mulher é mais intuitiva, mais sensível. Ele disse à mulher, Eva, portanto, e fez em forma de pergunta: Deus vos disse realmente, não comereis de todas as árvores do jardim? Veja, o que ele faz é um questionamento. Ele não diz, ele não afirma. Ele é bandido, ele é covarde. Ele faz um questionamento. Ele está jogando verde para colher maduro. Deus vos disse realmente, não comereis de todas as árvores do jardim? A tática dele, gente, é sempre esta. Você vai perceber, inclusive, pelas tentações que você passa, que ele é sempre assim. Mas você não pode fazer isso? Por que você não pode fazer isso? Será que Deus realmente proibiu você de fazer isso? Será que realmente não é bom fazer isso? Experimenta, vê como é bom, vê como é gostoso. Faz só para você ver. Ele não afirma, mas ele sugere, ele lança o questionamento, ele joga a semente para a gente cair, porque a decisão tem que ser nossa, e ele sabe que a decisão tem que ser nossa. E na hora que a gente decide pelo mal, a gente acaba como o peixe que pega o anzol e fica fisgado. É isso que ele está fazendo. Versículo 2, a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dela não comereis e não a tocareis, para não morrerdes. A serpente disse à mulher: não, vossa morte não está marcada. É Deus, é que Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, possuindo o conhecimento do que seja bom ou mal. Veja a sutileza, veja o veneno de serpente de Satanás. Não somente ele se disfarça numa serpente, mas ele tem toda a sutileza de uma serpente, a astúcia de uma serpente. Não, vossa morte não está marcada. Não estava mesmo, porque nós não estávamos para morrer. Deus não nos criou para a morte, gente. E aí está o lindo, nós viveríamos um tempo nessa terra, e depois, passado o tempo da nossa transformação, era um tempo de transformação, assim como uma criança passa um tempo no ventre da sua mãe, um tempo de gestação, e daí ela é dada à luz. Nós também tínhamos que passar um tempo dentro desse ventre materno que é essa terra, mas quando chegasse a hora, quando estivéssemos maduros, nós seríamos dados à luz sem morte, para Deus. A morte não existia e não existiria. Deus sabia que se o homem desobedecesse, se o homem rompesse a sua dependência de Deus, daí sim a morte viria. Porque romper com Deus, romper com a dependência de Deus, romper com a obediência a Deus é morte. Veja, a terra depende. No fundo, a terra está obediente ao sol, e a terra vai onde o sol vai. Ela não pode andar por aí, ela acompanha girando em redor do sol. Assim somos nós, criaturas humanas, com Deus. E Deus sabia que isso, na hora que isso fosse rompido pela desobediência, seria a nossa perdição. Daí sim a morte aconteceria. Veja, era a sabedoria de Deus, e como sinal desta obediência, como sinal dessa submissão, Deus deu uma coisa inclusive simples,
que o homem não fizesse aquilo, que o homem não comesse daquele fruto, daquela árvore do centro do paraíso. Era uma coisa simples demais. Não pense que isso seja história de criança, não. É uma história muito linda e muito importante, explicada assim de maneira plástica para nós entendermos. Mas Deus sabia que nós não podíamos romper a obediência a Ele. E agora vem Satanás dizendo: não, vossa morte não está marcada. Era verdade. Aí vem agora a sutileza. Ele joga agora a desconfiança sobre Deus. Ele mostra Deus como um mau elemento, um espertalhão, que não quer o bem do homem, que não quer a felicidade do homem. Então ele diz: é que Deus sabe que no dia em que dele comer desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Você pode até imaginar o tom de voz com que a serpente falou: e sereis como deuses. Aquilo amaciou, massageou o ego da mulher, massageou. E sereis como deuses, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, possuindo o conhecimento do que seja bom ou mal. Você percebeu toda a sutileza da tentação? A mulher viu que a árvore era boa de comer, sedutora de se olhar, preciosa para agir com clarividência. Preciosa para agir com clarividência, apanhou um fruto e dele comeu, deu também ao seu homem que estava com ela, e ele comeu. Os olhos de ambos se abriram e souberam que estavam nus. Gente, foi a partir disso, inclusive a malícia que não havia no homem até então. Na hora que eles desobedeceram a Deus, a primeira coisa que aconteceu, a malícia entrou, e eles perceberam que estavam nus. Um olhou para o outro e percebeu que estavam nus. Aí começa toda a malícia, aí já estava começando o pecado. Aí eles negaram a Deus, romperam com a obediência a Deus, e aí está o pior. O inimigo sabia que na hora que o homem, a criatura humana, obedecesse a ele, a insinuação dele e não a Deus, ele teria uma brecha para entrar. E foi o que infelizmente aconteceu. Serpente é serpente, e a serpente é esperta, é astuta. Onde tem uma brechinha, ela já entra. Existem as serpentes do deserto, que elas caminham por debaixo da areia, uma pequena distância, centímetros abaixo da areia, caminham aquelas serpentes, venenosíssimas, venenosíssimas. A gente vê apenas a silhueta da areia, que indica o movimento da serpente que está embaixo. Ela está escondida. Gente, Satanás é assim, e foi isso que ele fez. O que ele queria era roubar do homem isso que Deus lhe havia confiado, o governo desse mundo. E para roubar isso do homem, ele dominou o homem, fez com que o homem, com que a criatura humana obedecesse a ele e desobedecesse a Deus, rompesse com Deus e fizesse pacto e fizesse aliança com ele. Porque na verdade o homem caiu como um patinho, coitado, como inocente útil, caiu como ingênuo dentro daquilo. Os vossos olhos se abrirão, e se abriram mesmo, e sereis como deuses, possuindo o conhecimento do que seja bom ou mal. Claro, como deuses não se tornaram. Pelo contrário, o orgulho de Satanás, de ser como Deus, entrou no coração do homem. Entrou. Aquele orgulho, aquela vaidade de se tornar como Deus, entrou no coração do homem. E também o conhecimento do que seja bom e do que seja mal. Até então o homem só conhecia o bem, e era para conhecer só o bem. Deus não queria o mal neste mundo, gente. Deus não queria o mal nesse mundo de jeito nenhum, de jeito nenhum. Deus só queria o bem. Deus queria que o homem, o seu filho amado, querido, só visse o bem, porque em Deus tudo era bom. Veja o que nós lemos anteriormente. Deus viu que tudo era bom, que tudo era muito bom. Tudo que Ele criou era bom, 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 e somente bom.
Mas agora Satanás faz com que o homem também conheça o mal. É como alguém que vai e tem um fogão a lenha, com a chapa quente. Quem olha assim nem imagina que a chapa está tão quente. E que chega lá e põe a mão. Na hora que põe a mão naquela chapa quente, daí a pessoa percebe o que é o quente, o que é o mal. Gente, foi isso que aconteceu. E na hora que a criatura humana experimentou, ela experimentou o que é o mal. Veja a covardia do inimigo. Mas o pior disso tudo é que a partir de então, o inimigo usurpou como um ladrão, um espertalhão, um covarde, um sujo. Ele usurpou, tirando do homem o domínio desse mundo, o governo desse mundo. Ele se tornou o príncipe desse mundo. Claro, foi um ato de alta traição dos homens, foi um ato de alta traição de nós homens. Só que nós caímos como ingênuos. Nós não imaginávamos que era assim. Os nossos primeiros pais não imaginavam que era assim, mas que entregaram, e a partir daí o inimigo tornou-se o príncipe desse mundo, como Jesus afirma. Como Jesus afirma. Igualmente, o que ele disse, e que nós lemos lá no Evangelho de São Lucas, era verdade. Retoma comigo lá, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 5. O diabo o conduziu mais alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra. Ele disse: eu te darei todo esse poder com a glória desses reinos, porque é a mim que ele foi entregue. Foi entregue. A criatura humana acabou entregando de mão beijada, como ingênuo, entregou ao inimigo o governo desse mundo. Era do homem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos de Adão. É palavra da Escritura. Mas veio Satanás e usurpou. É uma usurpação. E ele acabou tomando posse injustamente, deslealmente, covardemente, de maneira suja, mas tomou. Porque é a mim que ele foi entregue, e eu o dou a quem eu quiser. Tu, portanto, se me adorares, tudo isso será teu. Deixa eu falar apenas de passagem, eu não posso me demorar nisso, e o demônio continua fazendo isso. Todos aqueles que se sujeitam a ele, que acabam servindo a ele, portanto adorando a ele, aqueles que fazem até pacto com ele, e muita gente, infelizmente, estamos vendo artistas, estamos vendo cantores, gente de conjuntos, de bandas que existem por esse mundo, fazendo esses pactos. Artistas, cantores, pessoas que querem muito dinheiro, que querem poder, acabam fazendo pacto com eles. Claro, acabam fazendo na ingenuidade, igual os nossos primeiros pais, porque não sabem o alcance que isso tem. Eles olham apenas o que o inimigo promete, e ele promete mesmo: eu te darei tudo, te darei fama, te darei dinheiro, te darei poder, te darei sucesso, e dá, porque ele é o príncipe deste mundo. E muita gente, infelizmente, tem entrado por essa, e tem feito inclusive cultos a Satanás, porque ele quer ser adorado como Deus, ele quer ser como Deus quer. Muita gente tem caído nisso. Ele continua com a mesma tática, mas agora não é o assunto nosso para tratar sobre isso. Aí nós vemos que, infelizmente, o homem acabou entregando de mão beijada, ingenuamente, que Deus lhe confiou a Satanás. Mas agora é claro, Deus não podia se conformar com isso. Deus amava o homem e continua a amar o homem, porque Deus não volta atrás nas suas escolhas e nos seus dons. Deus não volta atrás nas suas escolhas. O homem errou, mas Deus continua amando. Deus viu que naquele momento a natureza do homem foi atingida, foi corrompida. Gente, é como uma semente que foi atingida. Você sabe, se uma semente ela é atingida, se o embrião da semente é atingido, toda semente que você pega e planta vai
nascer uma planta também atingida daquela doença. É assim. Também as nossas células, que são sementes. Se uma pessoa tem uma célula doente, se ela transmite essa célula na gestação, vai nascer uma pessoa com aquela doença, porque a doença já vem, é genética. Daí a expressão, é uma doença genética, já vem geneticamente, já vem na própria gênese, já vem na semente, já vem na célula aquela doença. Foi o que aconteceu, todos nós nascemos assim. Agora você começa a entender, por que é que se diz que nós nascemos com o pecado, e esse pecado se chama original? Porque é um pecado genético. Inclusive, gente, nós não fomos criados para ver todo esse mal, nem para vermos o mal dentro de nós. O que Satanás disse é verdade: vocês conhecerão o bem e o mal, e nós conhecemos o bem, mas conhecemos também o mal, e conhecemos o mal experimentalmente. Nós tocamos o mal como se toca uma chapa quente, como se toca um fio de alta tensão. Daí a gente experimenta o que é um fio de alta tensão. Deus continua amando a criatura humana e vem para salvá-la. E já aí no Gênesis, volta comigo lá ao livro do Gênesis. No capítulo 3, é narrado a queda. E no próprio capítulo 3, agora versículo 14, vem o primeiro anúncio da salvação. O Senhor Deus disse à serpente: por teres feito isso, serás maldita entre todas as feras e todos os animais dos campos. Caminharás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. E agora vem o mais importante, versículo 15: porém, hostilidade entre ti, serpente, entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e a descendência dela. Esta descendência e também esta mulher te atingirá a cabeça e tu lhe atingirás o calcanhar. Gente, o inimigo só conseguiu e só consegue atingir o nosso calcanhar, mas a mulher e a descendência da mulher vai pisar a cabeça da serpente. E esse foi o maravilhoso plano de Deus. Deus precisava salvar os homens. Deus precisava. Os homens eram seus filhos. Deus precisava devolver aos homens o que eles perderam, entregando a Satanás. Hoje esse mundo é governado por Satanás. Todo o mal que nós vemos, e às vezes somos levados pela própria tentação a culpar Deus, as misérias desse mundo, não somente pobreza, mas as misérias desse mundo, a fome desse mundo, as injustiças desse mundo, a degradação desse mundo, as depravações desse mundo, crianças doentes, doenças e mais doenças acontecendo, misérias e mais misérias acontecendo, desastres, acidentes acontecendo. Gente, tudo isso, esse mal todo não veio de Deus, veio do outro. Uma enxurrada de mal entrou quando o usurpador tomou posse desse mundo. Claro, um sujo governando, ele suja tudo. Um mal governando, ele torna maligno tudo, tudo se torna mal nas mãos dele. Um impuro governando, as mãos dele trazem impureza. O inimigo é cheio de mal, é cheio de mal. É por isso que esse mundo está cheio de males, gente. Só que ele é ladino, ele é covarde, sujo, ele dá o tapa e esconde a mão. Ele só oferece as coisas boas deste mundo para enganar a gente, como se engana a criança, e como se enganavam os índios, com espelhinhos, com coisas coloridas. É isso que ele faz. Mas foi ele que trouxe todo esse mal. Crianças doentes, crianças no hospital, gente que morre, filhos nossos que morrem criancinhas que morrem jovens, e pai e mãe, coitados, ficam aflitos, porque o meu filho e a minha filha, jovem ainda, na flor de idade, morre, e desastradamente assim. Gente, toda essa onda de droga, essa onda de bebida, essa onda de assassinato, essa onda de violência, essa onda de uma sexualidade depravada, acabando com as pessoas.
Doenças como AIDS, tudo isso não veio de Deus, não veio de Deus, isso veio do sujo que usurpou o governo deste mundo. E nós homens continuamos ainda tolos, fazendo o jogo do inimigo. Em vez de romper com ele, continuamos ainda fazendo o jogo dele e aceitando os espelhinhos, aceitando os bombons, as balinhas, as coisas gostosas que ele nos dá. E ele nos compra através dessas coisas. Ele nos compra através dos prazeres da carne, dos prazeres da sexualidade. Ele nos compra pela vaidade, Ele nos compra pelo poder, Ele nos compra pelo dinheiro, Ele nos compra pela fama. E nós temos nos rendido. Gente, às vezes de culpa Adão e Eva, não. Nós também temos nos rendido. Nós temos nos vendido tão barato ou mais barato do que os nossos primeiros pais. As insinuações do inimigo, nós acabamos cedendo. E a troco de um prazer sexual, a troco de uma vaidade, a troco de um dinheiro, a troco de algo que nós almejamos, um tênis ou uma roupa, nós acabamos nos entregando e entregando o ouro para o bandido. É isso mesmo, nós entregamos o ouro que Deus nos deu para o bandido, inclusive o ouro nosso, o ouro que somos nós entregamos a este bandido por coisas tolas, Não culpemos nossos primeiros pais, não, todos nós pecamos, e a Bíblia diz que todos pecaram, todos nós pecamos, mas Deus tinha uma salvação. Ele disse: claro, eu porei hostilidade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te atingirá a cabeça e tu lhe atingirás o calcanhar. Então Deus concebe um plano maravilhoso, que o seu filho único venha a este mundo, se torne homem. Por que se torne homem? Porque foi o homem quem acabou entregando a Satanás, o usurpador, a posse desse mundo. Deus não queria voltar atrás e não pode voltar atrás. Os céus são os céus do Senhor, mas essa terra Ele a entregou aos homens. E Deus não vai voltar atrás. Então era preciso que um homem reconquistasse. Só que os homens estavam todos eles afetados pelo pecado. Não tinha como. Os homens eram impotentes. E a criatura humana, inclusive, que agora ficou contra Deus, desligou-se de Deus, não era mais capaz de reatar. Não era possível. Mas o seu filho, sim. O seu filho era Deus e continuava Deus. Ele tinha todo o poder no céu, Ele tinha toda a autoridade no céu. Os céus são os céus do Senhor, e esse Senhor do céu vem e se faz homem também. E aí a beleza, Ele se faz homem no seio, no ventre de uma mulher. E quem é essa mulher? A Virgem Maria. Verdade ou não é? A Virgem Maria. Ele se faz homem no seio de uma mulher. E deixa eu dizer, eu encontrei inclusive essa afirmação, do jeitinho que eu estou lhe falando, num livro evangélico, de uma pessoa inclusive que prega e o Brasil conhece. Lá está essa afirmação, que Deus concebeu esse plano maravilhoso. Deus precisava que o seu filho nascesse de uma criatura, de uma mulher. E que essa mulher fosse virgem. O livro protestante diz isso, fosse virgem, de maneira que não tivesse nenhum contato de homem, porque toda a semente de nós homens estava estragada, geneticamente estragada. Então a semente que produziria Jesus não podia ser a semente de homem nenhum, porque todo homem trazia em si geneticamente as suas sementes já contaminadas. E Deus tem esse plano que só Ele podia fazer. Quem conceberia o seu filho no ventre de Maria era o Espírito Santo. E quem geraria no seu ventre o seu filho era uma mulher. Portanto, nascido de mulher é homem, é criatura humana. Não deixava de ser Deus. E era homem, e homem com todos os direitos, e mais ainda, homem sem a semente do pecado, sem trazer geneticamente o mal, a corrupção.
E aí estava o plano de Deus que Satanás não podia imaginar, era o plano de bolsinho de Deus, lá estava guardado, e quando chegou à plenitude dos tempos, Ele o realizou. Obrigado porque você entendeu. E o plano de Deus começa quando a Virgem Maria recebe o anúncio do anjo. E veja bem, diante da beleza que o anjo lhe diz: tu conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará eternamente na casa de Jacó. Maria podia ficar orgulhosa, soberba, vaidosa com aquilo. Não, ao contrário. Até como é que se fará isso? Porque eu não conheço homem, não tenho relações conjugais. Já sou casada com José, mas nós estamos vivendo fielmente como é a lei entre nós. Nós não vivemos conjugalmente. Como é que eu vou conceber e dar à luz um filho? E o anjo lhe explica: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ele explica, e diante daquilo, da beleza do que o anjo lhe diz, ela continua totalmente humilde. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E na hora que ela diz isso, o Verbo, o Filho de Deus, se faz carne por obra do Espírito Santo, e é concebido e começa a sua gestação. Gente, nessa hora, o Senhor entrava legalmente nesta terra para devolver a Deus o que era de Deus, essa terra, este mundo, essa humanidade, e para devolver para o homem, para a criatura humana, aquilo que lhe pertencia, aquilo que pertencia a Deus e que Deus havia dado ao homem para governar. Até eu quero dizer, Jesus entrava neste momento, nessa terra, como um guerreiro, como um lutador, como um combatente. Era uma criancinha ainda no ventre de sua mãe, era uma célulazinha fecundada pelo Espírito Santo, uma célula virgem só de Maria, fecundada pelo Espírito Santo. Era só isso. Mas ele já entrava ali como um guerreiro para arrancar das garras de Satanás aquilo que ele havia usurpado. Primeiro, os filhos de Deus que ele havia usurpado, e segundo, essa terra, o governo dessa terra. E você diz: mas por que é que Jesus ainda não tomou posse disso? Porque os céus são os céus do Senhor, mas essa terra Ele a confiou aos homens. O que era preciso fazer, Jesus já fez. Mas era preciso que todos nós homens entrássemos em guerra, formássemos exército ao lado de Jesus, para reconquistar aquilo que nós ingenuamente havíamos entregado. Nós estamos ainda em guerra. Esta guerra começou quando Jesus entrou neste mundo, e entrou legalmente. Ele não entrou de maneira ilegal. A serpente sim, Satanás sim, entrou de maneira ilegal. Ele acabou tomando posse. Ele não era homem. Não, esse mundo Deus confiou, Deus entregou aos homens. Ele entrou ilegalmente. Ele nem tinha um corpo, não tinha. Ele tomou posse do corpo de uma serpente, sujo, e continua ainda com as suas possessões hoje. Ele acabou pegando o corpo de uma serpente para chegar e falar, e insinuar e enganar aos nossos primeiros pais. Ele entrou totalmente ilegalmente. Jesus não, Jesus entra de maneira legal, como Deus havia concebido. Dentro do seu projeto, ele nasce criatura humana, ele tem um corpo, ele é concebido, ele é gerado. Por isso que Jesus passou por toda uma gestação. Ele não apareceu já o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, já mudando todas as coisas. Não, ele começou como toda criatura humana. Inclusive quando ele nasce, ele precisa de tudo aquilo que uma criança precisa. Ele foi amamentado no seio de Maria, precisou de todos os cuidados. Maria tinha que dar banho, Maria tinha que lavar Jesus, tudo. Ele tinha sono, ele tinha tudo que uma criança tem.
e cresceu assim. Ele estava conquistando palmo a palmo, porque é a palmo a palmo que se reconquista tudo isso, e se reconquista a nossa salvação. E veja, nós somos descendentes de um guerreiro que se chama Jesus, que entrou legalmente nesta terra, se fez homem, sujeitou-se até mesmo à tentação. Nós começamos com a tentação, até a tentação ele sujeitou-se, não pecou, mas sujeitou-se. Ele passou por tudo que nós passamos, todos os sofrimentos para conquistar palmo a palmo aquilo que era de Deus e que era nosso. Gente, um dia nós o teremos, esta terra devolvida ao homem. Jesus vai chegar no momento em arrancar das mãos de Satanás, sim, arrancar das mãos de Satanás o que ele usurpou, sim, e vai devolvê-lo ao abismo. Está no Apocalipse, vai fechar o abismo, vai selar o abismo, e nós ficaremos livres de Satanás. Esse mundo vai ficar livre de Satanás, essa terra vai ficar livre de Satanás. Você nem pode imaginar a beleza que vai ser isso, quando voltarmos lá ao original, sem a presença e sem a ação de Satanás nesse mundo, sem o pecado e a ação do pecado nesse mundo. Isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Mas você diz, por que não aconteceu ainda? Isso não vai acontecer a esmo, não. Isso vai acontecer quando cada homem, cada mulher que Deus escolheu para vir a esta vida e tomar posse e ser herdeiro desta herança de Deus, quando cada homem, cada mulher, portanto eu e você também, nós nascemos, nós somos dessa geração, somos criaturas humanas agora, quando nós nos alinharmos, veja bem, nos alinharmos atrás de Jesus, com Jesus, o combatente, o grande combatente, e com Ele combatermos o pecado, combatermos Satanás, combatermos contra todo esse mal que está no mundo, combater o mal em nós, combater a tentação em nós, combater a tentação na nossa carne, na nossa sexualidade, no nosso coração, na nossa mente. Gente, quando nós suarmos, quando nós derramarmos lágrimas, quando nós derramarmos sangue, lutando contra esse usurpador sujo, para dar a vitória a Jesus, dar a vitória a Jesus em nós, dar a vitória a Jesus dentro de nós, dar a vitória a Jesus na nossa mente, dar a vitória a Jesus no nosso coração, dar a vitória a Jesus no nosso corpo, dar a vitória a Jesus na nossa sexualidade. Quando lutarmos para dar a vitória a Jesus, eu, você e o outro, cada um fazendo isso, quando nós lutarmos até o sangue para reconquistar, sim, quando todo homem que Deus escolheu entrar nessa luta e dar a vitória a Jesus, daí Jesus poderá vir e estabelecer o seu reino nessa terra, arrancando de Satanás o que ele usurpou, retirando de Satanás o que ele usurpou, e primeiro, tomando para si, porque ele é um filho de homem, é ou não é? Jesus gostou de se dizer, eu sou o filho do homem. Ele era Deus, mas se tornou filho de homem, criatura humana, nasceu de uma mulher, entrou legalmente nesse mundo para tomar posse daquilo que era dele. Primeiro, ele vai reconquistar para si, ele será o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ele já é, mas ele será aclamado, e nós veremos Jesus reinando, sobre esta terra, livre de Satanás, livre do poder de Satanás. Isso só não aconteceu ainda, porque ele queria que eu e você e os nossos irmãos fizéssemos parte deste reino. Se tivesse acontecido já, eu e você não estaríamos nessa, porque ele nos quis, ainda não aconteceu, mas saiba, isto vai acontecer. Segundo, além de Jesus conquistar para si, porque ele por direito pode conquistar, ele é Deus sim, mas ele é homem, portanto esse mundo é de Deus e é do homem, é de Deus e Deus deu em arrendamento ao homem. Um homem Deus e um Deus homem vai reconquistar aquilo que Deus fez. Acho que você está entendendo, meu Deus do céu, eu nunca consegui ser tão claro assim. Bendito seja Deus por isso. Um Deus homem e um homem Deus vai reconquistar para Deus aquilo que Deus fez.
a beleza do que Deus fez, e era preciso que fosse assim, mas também Deus vai devolver para nós, a humanidade, e para todos aqueles que foram os nossos ancestrais, que vieram antes de nós, e que lutaram, veja, é para os combatentes que vai ser entregue, se você se entrega, você não tem vez, se você cede, você não tem vez, mas se você luta, mesmo se você cai e levanta, se você peca, mas se arrepende, se confessa, se você é um combatente, se você vai se arrastando, a gente vê aqueles filmes, né, em que maldosamente colocam uma pessoa amarrada num cavalo, e o cavalo vai à velocidade, aquela pessoa é arrastada pelo chão. Gente, talvez o que nós vivamos na nossa fraqueza seja isso, vamos sendo arrastados no chão do pecado, mas se você luta, arrastado no rabo desse cavalo, você vai, e não se entrega, e não morre, e não se deixa matar na graça. Se você termina assim como lutador, você vai estar todo esfolado, da cabeça aos pés, você estará esfolado, mas você é vencedor, e você terá posse da herança, você terá posse do reino, Eu e você não podemos parar de lutar, o que interessa é isso, haja quanta esfoladura houver, o que nós não podemos é deixar de lutar, e o Senhor vai devolver a nós aquilo que é nosso. Nós teremos uma terra nova e uma humanidade nova, e teremos um longo tempo para poder saborear aquilo que Deus fez, e que foi durante todo esse tempo estragado por Satanás. Nós experimentamos o mal, Satanás disse isso aos nossos primeiros pais: conhecereis o bem e o mal. Nós estamos conhecendo o mal, nós conheceremos o bem. Nós conhecemos essa terra estragada, com toda a miséria e depravação que há nessa terra. Nós conheceremos, nós experimentaremos a terra nova, renovada, a humanidade nova, sem o pecado e sem Satanás. Nós que estamos vendo o mal, veremos o bem. Gente, Satanás entregou o jogo, e nós precisamos aproveitar o jogo entregue, e irmos aí, o que Deus nos mostrou. Sim, nós veremos o bem, mas para isso temos que ser lutadores alinhados atrás de Jesus, o Senhor, e Ele que nos dará a vitória, e nós também daremos a vitória a Ele. Claro, o vitorioso que está em nós, o vitorioso que venceu na cruz, o vitorioso que em obediência ao seu Pai foi até a morte, e morte de cruz. O vencedor está em nós, o vencedor está dentro de nós, ele está lutando dentro de nós, ele não está fora, não está somente ao nosso lado, ele está dentro de nós. Sim, o vencedor que venceu pela cruz está em nós. Nós daremos a Ele a vitória, e Ele dará a vitória a nós. Gente, será uma cooperação, Ele vencendo e nós vencendo. Ele, claro, é o grande vitorioso e nos dará a vitória, mas nós também daremos a vitória a Ele, e eu e você veremos essa terra renovada, sem precisarmos adorar Satanás, e não podemos adorar e servir de maneira nenhuma. Nós teremos a posse de todos esses reinos, de toda essa terra, de toda essa beleza. Tudo isso nos vai ser dado, adorando não a ele, Satanás, mas adorando o único vencedor, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu pelo sofrimento, pela dor, pela morte, aquele que é o vitorioso pela obediência. Sim, nós teremos a vitória do Senhor, a vitória dele. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Aplauda agora para valer. A vitória dele, a vitória é nossa, a vitória é do Senhor. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Cristo levou sobre si as nossas maldições. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.